Demorei, mas cheguei, hein, galera. Quero agradecer a galera que realmente aí me apoiou, todos os comentários, críticas, enfim. Estamos tentando melhorar. E hoje a gente vai rapidamente aqui falar de um assunto aí mais uma propriedade, que é a propriedade position. Hoje se usam é, três propriedades aí, né, que é a fixed, a absolute e a propriedade relative, position relative. Né? Então, para que a gente ganhe tempo aqui, para a gente poder entender aqui, eu vou tentar explicar as três aqui rapidamente. Né? Vou criar uma div que tem um ID de janela, que vai ter um ID janela. E aqui já no meu style já deixei aqui já tudo certinho aqui para que funcione. Vou criar aqui, vou dar algumas características para essa janela aqui, tá? Para que a gente já tenha assim já um parâmetro certinho dela. Então vamos lá. Vou dar uma altura para ela, né? Vamos dar uma altura para essa janela. Também mais uma, quer dizer, dei uma altura, agora vou dar dei uma largura, agora eu vou dar uma altura. Colocar um background aqui. Para vocês que não sabem, a gente estou usando aqui um outro editor. Nas últimas videoaulas eu estava usando o Dreamweaver, CS4, agora eu estou usando um PassPad, que é um editor free e funciona da mesma maneira, tá? Só para que a galera consiga saber o que eu estou usando aí, né? E acredito que já deve funcionar. Bom, temos a janela, deixa eu colocar uma borda aqui. Prontinho. Então nós temos aqui o nosso a nossa div, nosso bloco, vamos trabalhar assim, né? Então como funciona a questão da position? Position nada mais é, ou seja, o próprio nome, o nome da propriedade é bastante explicativo, né? Ele serve para posicionar, ou seja, serve para que o elemento que esteja sendo, no caso, que esteja herdando essa propriedade, ele comece a se movimentar de acordo com o que a gente determinar no position. E como que o position trabalha? Né? Vamos falar primeiro da propriedade relative. O que é essa propriedade relative tem como que ela trabalha? Primeiramente, vamos entender como que funciona a questão desse position certinho. Quando você coloca uma propriedade position num elemento HTML usando o CSS, o que acontece? Ele precisa de parâmetros, ele precisa do eixo X e do eixo Y para poder calcular, né, a movimentação do elemento que está, no caso, em questão. E como que funciona com a posição relativa? A posição relativa sempre ela vai calcular isso relativa a ela mesma. O que seria isso? Ou seja, ela não está relative, ela não vai começar a fazer os cálculos do posicionamento referente ao body, ou seja, referente à própria view aqui do navegador. Ela calcula a partir da própria posição dela. Vejamos. Eu vou colocar aqui colocar um texto aqui, só para a gente ter mais ou menos um parâmetro aí do que que nós estamos mais ou menos falando aqui. Vamos ver aqui se eu tenho aqui vou pegar aqui um textinho. Vou colocar um texto aqui. Então, como que a propriedade relativa ela vai reagir a isso? Ou seja, tá vendo? Ela vai sempre calcular o posicionamento dela sempre da onde que ela nasce. Nesse caso, ela nasceu depois do parágrafo, depois do texto que nós colocamos aí. Então,
Eu vou colocar aqui vou colocar aqui uma propriedade, colocar aqui um valor de posição de left, de esquerda e de top para a gente poder entender. Vou colocar aqui mais ou menos uns 50 pixels da esquerda. E o que a gente vai entender aqui, ó? Você percebeu que ela movimentou com relação aonde ela estava. Então, o que ela pegou aqui? Se eu colocar zero, se eu colocar zero no caso aqui, no próprio colocasse zero, ela ia voltar à posição inicial dela, onde ela nasceu. Você percebeu que ela não colou aqui no navegador. Beleza? Então a posição relativa é basicamente isso, gente. Ela se movimenta no eixo X, no eixo Y, com relação a ela mesma. Entendeu? Beleza. Agora, qual que é a diferença da position absolute? A position absolute, por padrão, vamos entender como que ela funciona também. Ela é um pouquinho diferente da relative. Qual que é o padrão dela? O padrão dela, ou seja, quando não existe um elemento pi para ela toma por padrão o body, ou seja, então se eu colocar left 0, você vai perceber que ele vai tentar colar aqui no navegador. Ó, percebeu? Por quê? Por padrão, a position absolute, ela torna por padrão o elemento pi o body. Então, se eu vier aqui agora e colocar top 0, o que vai acontecer? Ele vai ignorar todo o texto e vai colar lá em cima no navegador. Então, deu para entender mais ou menos a posição. Agora uma questão. Suponhamos que eu quisesse agora que... vou fazer só mais um exemplo aqui agora. Eu quisesse que os meus blocos de position absolute ele pudesse acompanhar outros blocos, né? Como que eu faria isso? Veja só, vamos entender. Acabei de falar aqui, o position absolute, quando ele não tem o elemento pi, ele toma por padrão o bloco o body para poder se posicionar e se movimentar, certo? Aí você me pergunta, mas como que eu vou tornar um elemento pi para o eixo, para que a posição absolute ela se movimente dentro desse bloco, né? Então como que a gente faz isso? Deixa eu só fazer aqui janela 2 para que a gente ganhe tempo aqui. Então vamos lá. Então a gente vai ver aqui agora, tá? Então uma questão importante. Eu quero que o bloco vermelho acompanhe o bloco cinza, certo? Vou colocar aqui um left de 25%. Beleza, você percebeu que ele não pode acompanhar, né? Então como que eu faço? Como que eu torno um elemento pi? Para mim poder tornar um elemento pi é simples e fácil. Eu preciso só colocar no elemento a qual o elemento div está antes. Eu só preciso colocar, declarar ele como um position. Não importa qual vai ser o position dele. Nesse caso eu vou colocar como um position relativo. O que vai acontecer? O bloco vermelho ele vai tomar como pi agora o bloco cinza.
E percebe que então rolou, né? Então é isso aí, galera. Uma explicação meio complicada, mas a gente pode entender isso aí com um conceito um pouco maior depois, entendeu? Na hora que a gente for fazer alguns layouts, mas só para você entender como funcionava o position, as propriedades de position, beleza? Valeu!